Geralmente, eu venho a este espaço para gravar vídeos especiais para os estudantes da primeira série do ensino médio, para os jovens leitores a respeito de obras literárias, questões de provas, dicas. E já vem um tempo que eu quero expandir, sabe, os temas aqui abordados, os temas aqui retratados. E neste vídeo especial, eu não venho falar de nenhuma obra, seja lá do vestibular seriado ou que está na lista obrigatória de um vestibular do Brasil. Muito menos da disgreta voadora, que eu carinhosamente, é assim que eu me refiro ao Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje eu eu quero falar especialmente para professores da área de linguagens, que é a minha área, e também, talvez, um vídeo mais direcionado aos companheiros, né, aos amigos, aos parceiros das ciências humanas, especialmente para o time da história e da sociologia. Depois que passei a trabalhar em um itinerário do ensino médio, do novo, né, novo ensino médio, esse novo que já está caducando, mas isso é assunto para um outro momento, que eu venho trabalhando com a temática em mídias, com a temática da identidade também, mais sobre a temática da alteridade, e sim com o time da história, com quem eu tenho o privilégio de aprender sempre, né? Mas o meu olhar acerca da sociologia, principalmente dos povos originários, vem se ampliando muito nos últimos 2, 3 anos. E a experiência que vivemos no Instituto Livros em Todo Lugar, não vou ficar mostrando aqui não, vou abaixar um pouquinho, mas a camisa é do Instituto Livros em Todo Lugar, instituto esse que surgiu no ano de 2013, tem a ver com esse experimento. Então eu vou narrar aqui um pouquinho do que aconteceu. Eu nunca fiz isso, então por isso que eu estou um pouco desconcertado, fico até um pouco acanhado mesmo, porque eu falo às vezes em algum programa, seja lá podcast, mas falar assim, ligar a câmera e falar diretamente para vocês é novidade para mim, falar para professores. Mas, se você gostar do que eu vou contar aqui, que você possa espalhar para outros professores de outras escolas, para amigos. No caso dos estudantes também, sintam-se à vontade de espalhar para os seus familiares. Bem, o Instituto Livros em Todo Lugar surgiu como projeto, né, com o intuito de garantir o acesso ao livro, principalmente o livro literário, o livro de ficção. Essa ideia de livros em todo lugar tem a ver com a democratização do acesso ao objeto. Então, uma das nossas pautas é arrecadar livros, então nós realizamos campanhas anuais, às vezes semestrais de arrecadação de livros, e depois da arrecadação, esses livros passam por uma curadoria, a gente separa, verifica a adequação de gênero, o público-alvo, e esses livros depois vão para pontos de leitura e também são doados em ações, principalmente em ações, em eventos que ocorrem dentro de periferias. Hoje, em Contagem e Ribeirão das Neves, aqui na Grande BH. Quando o Instituto completou 10 anos, que foi lá foi em 2023, nós fizemos na cara e na coragem um sarau para celebrar esses 10 anos. Um sarau muito democrático, assim, com recurso nenhum que a gente tinha.
foi no principal parque da nossa comunidade, da nossa quebrada, que é na Regional Nacional, que fica em Contagem, próximo fica uns 5 minutos da Portaria 2 do Zoológico, está perto da região ali da Ceasa. Então, assim, tá nessas fronteiras de BH, Ribeirão das Neves. Então, é lá que a gente mora e é lá que a gente vem produzindo eventos dessa natureza. Então, o sarau teve um alcance muito interessante para as pessoas que compareceram. Em 2024, a gente conseguiu organizar o segundo sarau, com o apoio da lei, um projeto de lei de incentivo da Prefeitura de Contagem. Então, na verdade, não foi da Prefeitura, foi da lei Paulo Gustavo. Essa foi uma lei federal, mas que a Prefeitura foi quem organizou. Tudo bem, neste ano, a gente percebeu que tinha que começar a gente precisava organizar um primeiro sarau. Precisava de um início, né? E pretendemos, sim, depois deste que ocorreu na última sexta-feira, tá na programação pelo menos mais 2 saraus até o mês de outubro, quando se celebra os 12 anos, né, do Instituto Livros em Todo Lugar. Bem, falando então da experiência que eu quero narrar para vocês com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Nós somos convidados por uma professora de Química, que é a nossa parceira, Luciana Carla, é nossa parceira de longa data, inclusive nas escolas onde ela trabalha, ou onde ela trabalhou, ela sempre demonstrou interesse em levar o Instituto, seja com doação de livros, seja com contação de histórias, apresentações teatrais. Então, ela começou a trabalhar nessa escola este ano, Escola Estadual Boa Vista, que fica no bairro Kennedy. É o bairro da Ceasa mesmo. Fica próximo ao bairro Cabral, região do Laguna, Ressaca, então Contagem também. Eu, de fato, não sabia da existência da escola, embora more muito próximo, né? Eu moro no Nacional. Tudo bem. Então, a Luciana chegou lá, ficou muito próximo da bibliotecária. A bibliotecária já vem desenvolve projeto nessa escola e também outras de incentivo à leitura. E conversa vai, conversa vem, elas chegaram a um consenso de criar um sarau, o Sarau de Arte Livre, que envolvesse, assim, que mobilizasse estudantes do ensino médio, estudantes do EJA, fala da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. E já há um tempo convidaram a gente do Instituto para participar, para realizar a doação de livros. E a gente recebeu a proposta, sim, a gente ficou muito encantado, a gente não tinha noção de como seria fazer um sarau dentro da escola, de uma escola que a gente nunca tinha entrado. E a Luciana Carla e a Luciana Cardoso, que é o nome da bibliotecária, essa dupla de Lucianas, foi para cima e organizou tudo. Bom, sexta-feira, então, eu, com a minha esposa, que cuida da parte do teatro, separamos os livros, né? Fizemos a curadoria, colocamos os livros nas caixas. Ela teve tempo de passar com o pessoal do teatro, né? Que o teatro é uma ação dentro do próprio Instituto. Vamos pensar o Instituto como guarda-chuva e o teatro é um dos projetos dentro do Instituto Livros em Todo Lugar. Então a gente foi sexta-feira, você imagina, o famoso sextou. Então a gente não criou muita expectativa, porque a gente imaginava assim, ia ter um público lá de 10, 15 pessoas, olha lá, envolvendo professores, colaboradores das demais esferas. Assim, porque a gente sabe que é difícil, né? O pessoal do noturno
trabalhou a semana inteira, trabalhou o dia todo. É comum essa questão da falta. Inclusive, eu também fiz meu ensino médio todinho no noturno. Então, eu conheço essa realidade e acredito que não tenha mudado tanto. Pois bem, a gente chegou, o pessoal já estava arrumando o som, arrumando lá o espaço, as cadeiras, como se fosse um mini auditório, mas tudo na quadra. Gente, a Luciana chega para mim com a lista já de uns inscritos, né? E aí, com as novidades, com as atrações, tinha gente que ia cantar, tinha gente que ia dançar, tinha gente que ia contar história, tinha gente que ia fazer reconto. E eu, naquela hora, assim, eu olhei, tinha 2 nomes lá de estudantes que me deixaram, assim, um pouco surpreso. E eu falei, como? E aí a Luciana Carla me orientou, olha, esses nomes têm uma pronúncia específica, porque são alunas estrangeiras que estão aqui, é um grupo de alunos estrangeiros que estão aqui, eu vou te contar daqui a pouco que alunos são esses. Falei, tudo bem, eu fiquei lá ensaiando para não cometer o erro da pronúncia, e começou tudo muito simples, microfone aberto, fiz a abertura, programação, e aí começou o show que eu chamaria de o encontro de Brasis, né? Então foi muito mágico, porque tínhamos lá um senhor que o sonho dele era terminar os estudos. Ele vai formar no EJA agora em agosto. Então tem toda essa nostalgia, né? Porque ele falou que já estava começando a sentir saudade. Então ele já é aposentado, voltou à escola agora. Então ele contou experiências, ele trouxe toda a poesia da pescaria. Ele é um pescador, então para ele é uma terapia. Aí nós tivemos uma estudante de Alagoas que quando ficou sabendo do sarau, fez questão de participar, trazendo um poema assim que é muito famoso lá na cidade dela, lá de Alagoas, e foi muito divertido assim para a gente. Tivemos palhaço, uma professora de uma outra escola, a convite da bibliotecária, foi lá fazer palhaçada. A gente nunca tinha recebido, né, palhaço ou palhaça num sarau. E com relação aos nomes estrangeiros, eu posso contar agora para você. Na verdade, foram 2 estudantes do Haiti, que é um grupo de haitianos que mora próximo da escola. Por N questões, nós podemos imaginar que tiveram que, entre aspas, sair do país e que foram acolhidas pelo Brasil. Então elas elas dançaram músicas da cultura haitiana, assim. E que show! Eu não vou conseguir pronunciar, eu até anotei em algum lugar o nome, mas se fôssemos para traduzir, seria algo que fosse um canto para expulsar demônios, assim. Não dá para levar ao pé da letra, não dá nem para aproximar das nossas religiões, mas um canto muito bonito, uma dança muito bonita. Eu não vou falar o nome, porque a gente não tem autorização para falar do nome delas. Essa foi a primeira dança. Depois, a segunda, com outra dança, diferente do estilo da primeira. E aí também, entre uma e outra, o vice-diretor da escola, que já participou de concurso de poemas, pediu para participar, e ele pegou um poema de um caderno com folhas amarelas, um poema da década de 70, compartilhou lá conosco. E mais, estava quase acabando, o vice-diretor vira para a gente e fala, me perguntou se a gente podia fazer um momento para os estudantes do Haiti. E aí ele explicou, e aí é a mágica da arte da conexão. O que aquele grupo de 6 haitianos pediu?
eles ficaram muito comovidos com a alegria do sarau. Eles ficaram muito impactados com a nossa diversidade, né? Com a dança do próprio Haiti, a leitura de poemas, as palhaçadas, as histórias, as cenas teatrais, porque também nós tivemos as cenas, o Instituto levou duas cenas teatrais para fazer. Então eles ficaram eles se reuniram ao fundo da plateia, começaram a conversar, chamaram o vice-diretor e disseram assim: é muito bonito que vocês falando lá, não dá para acompanhar certinho, né, como eles falam. Então aí eles pediram para o vice-diretor, ele explicou isso lá para a gente depois no palco, que aquilo tudo que nós fazíamos era muito forte, era muito emocionante para eles. E que naquele dia, 23 de junho, completava 6 anos que eles tinham deixado o Haiti. E que eles estavam sentindo muita saudade. Com as apresentações, eles sentiram muita saudade do país de origem deles, da pátria deles. E que se em algum momento do sarau eles pudessem também ouvir o hino e que fizéssemos um momento de respeito, eles iam hastear a bandeira e que se eles tinham autorização. Naquela hora, o mundo parou para mim. O mundo parou por conta das questões da alteridade, de que a gente vem discutindo num mundo tão polarizado, tão caótico. Você tem a presença de 6 estudantes do Haiti, da educação de jovens e adultos, pedindo se podíamos dedicar um tempinho a eles, e isso foi feito, sabe? Foi assim, de parar, de ganhar a noite, ganhar o mês, entender o impacto da cena. A cena, então, eles que fecharam, obviamente, o sarau, eles foram à frente, 2 seguraram a bandeira, eles têm um jeito especial de segurar a bandeira, inclusive até as posições que eles fazem em respeito. Eu não, em respeito ao país, o hino, a execução do hino, eu confesso que não conhecia o hino do Haiti. Então, na frente, os 2 segurando e os outros ao fundo, e todos nós ali de pé, ouvindo e respeitando o momento deles. Então, assim, olha, se eu podia guardar isso sozinho, só para a gente do Instituto, não tem como. Eu nunca... A gente fala em sala de aula da importância da arte, a importância da cultura, mas imaginar essa cena de irmãos de um outro país que aqui estão, e aí eles demonstraram todo carinho, agradeceram ao Brasil pela acolhida. Gente, foi emocionante, foi muito forte aquela cena do carinho deles, e eu tinha que comparar, não podia deixar isso só nos bastidores ou só nos capítulos ou num capítulo do Livros em Todo Lugar. Eu tinha que compartilhar com vocês. Essa cena mexeu muito com a gente. E aí depois do sarau tem os agradecimentos, e aí foi o lanche na cantina. Eu também, claro, não sou bobo, fui lá, lanchei bastante, lanche especial na cantina, cumprimento aos professores, aos organizadores, vamos chamar da produção interna, né, da escola. E aí aconteceu, paralelo a isso tudo, a doação de livros. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, do poder da arte, do potencial que a literatura, a arte no geral, né? Eu listei para vocês a contação de histórias, o teatro, a dança, a música, esqueci de falar, teve uma música. Então, de várias partes do país, de várias culturas, de várias idades, como que isso é capaz de sensibilizar as pessoas.
Espero que você também tenha se encantado como eu me encantei. Show de bola! Tem mais sarau em 2025 e quem sabe você não cola em um desses eventos com a gente. Então nós teremos um na Quebrada, a data não foi definida, e teremos outro em BH. Esse em BH vai ser beneficente. Nós vamos procurar aí a ajuda de um dos parceiros para oficializar esse evento. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e vamos que vamos espalhando farelos de livros, literaturas e arte por aí.